Oi, pessoal. Nesta aula falaremos sobre cache e sobre a paginação sob demanda. Bom, o que é um cache? É uma cópia de dados que pode ser acessível de uma forma mais rápida que os dados originais. Então, é você tentar aproximar os dados de onde eles vão ser realmente utilizados. Por exemplo, um cache pode ser utilizado para reduzir o tempo de acesso à memória em um computador. A gente viu lá o caso particular do TLB. O que é o TLB? É um cache da tabela de páginas que está em memória. O que a gente faz? A gente pega uma parte dessa tabela de páginas e coloca na CPU. Com isso, o tempo de acesso a essa tabela de páginas vai ser bem menor. Então, esse que é o conceito de cache. Você tentar pegar os dados originais e trazer para mais perto de onde eles vão ser consumidos. A gente deu exemplo das TLBs, mas há diversos usos para cache além do computador. Como, por exemplo, as redes de distribuição de conteúdo. Elas podem ser vistas como um cache. Essas redes, também chamadas pela sigla de CDN, a ideia dessas redes é você tentar deixar o conteúdo da internet mais próximo aos usuários finais, mais próximo a quem está acessando aquele conteúdo. Por exemplo, você tem numa aplicação web um servidor e vários usuários acessam esse servidor. Vamos supor que essa aplicação tenha um servidor só centralizado. O que vai acontecer é que os usuários que estão longe desse servidor podem ter problemas no acesso a essa aplicação, porque pode ter uma latência na rede, pode ter um atraso na rede muito grande. Então, se você tem um servidor centralizado que é utilizado por usuários do mundo todo, pode não ser interessante você ter essa aplicação centralizada. É mais interessante você tentar espalhar os seus servidores pelo mundo todo para que usuários estejam mais perto de onde o conteúdo está sendo oferecido. Então, é aí que entra a ideia da CDN. Por exemplo, esse servidor original, ele pode sofrer réplicas. E essas réplicas podem ser espalhadas em localidades estratégicas, que com isso, os usuários, ao invés de acessar o servidor original, podem acessar esses servidores de réplica. Essa que é a ideia bem geral, que é muito utilizada na internet por diversos serviços que a gente usa diariamente. Só que por questões de custo, nem sempre a réplica ela possui todos os dados do servidor. De repente, ela possui dados que são mais populares numa determinada região. Por exemplo, um filme pode ser mais popular no Brasil do que na França. Então, a réplica da CDN no Brasil pode ter esse filme, mas a réplica da CDN na França pode não ter esse filme. Então, como a gente não tem como botar uma réplica completa do servidor original, porque isso aumentaria muito os custos, eu tenho que escolher de forma inteligente o que eu boto nessa réplica de acordo com o uso de uma determinada região. É claro, se esse filme que está na réplica do Brasil, alguém da França quiser assistir esse filme, ele vai ao servidor original, né? A réplica, ela não impede que aquele conteúdo seja acessado pelos usuários daquela região. Se o usuário não conseguir acessar na réplica, ele vai ao servidor original. E é claro, se o sistema ele verificar que um determinado filme está sendo muito assistido em uma determinada região, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cópia desse filme na réplica da CDN. Essa que é a ideia bem geral, mas é uma ideia de cache, que é você vai tentar aproximar o conteúdo dos usuários. Então, no conceito geral de cache, a gente tem um consumidor desses dados, tem o cache e a localização original. O cache é aquela memória
que fica entre o consumidor dos dados e a localização original. Cache vem do francês, que é cachê, que é escondido. Então, é uma memória que fica escondida entre o consumidor e a localização original. E essa memória serve para que o tempo de acesso aos dados seja menor. Essa é a ideia bem geral de cache. Vamos ver o exemplo de uma leitura em cache. Você tem um leitor, que é o consumidor, né? Ele está lendo, ele quer ler uma informação, solicita ao cache. Ele vai no cache e o cache verifica se aquela informação está nele, está armazenada nele. Se tiver, a gente chama de cache hit e o leitor pode pegar aqueles dados sem precisar ir na localização original. Mas claro, pode ter uma situação que o leitor ele quer ler algum dado e esse dado não está em cache. A gente chama isso de cache miss. E aí o cache vai ter que ir na localização original para pegar esses dados. É importante a gente notar que o tempo de acesso ao cache deve ser consideravelmente menor do que o tempo de acesso à localização original. Por quê? O cache sempre é consultado. Mesmo quando há um cache miss, ele é consultado pelo leitor para verificar se o conteúdo está lá. Como não está, ele precisou ir na localização original. Mas, de qualquer forma, ele é usado. Se o tempo do cache miss, se o tempo de acessar um cache for muito alto, não faz sentido eu ter esse cache. Por quê? Eu só vou me beneficiar do cache quando os dados estiverem lá. Mas se não estiverem lá, eu ainda vou ter que consultar a localização original, não faz sentido se o tempo de acesso ao cache for muito alto. Porque eu vou precisar, mesmo num cache miss, eu vou precisar acessar o cache. Então, o tempo de acesso ao cache deve ser muito menor que o tempo de acesso à localização original. Então, a gente vê esse exemplo do cache miss, que os dados não estão no cache. O que vai acontecer? Após o acesso à localização original, esses dados vão ser escritos no cache e o leitor pode utilizá-los. E aí, se ele tentar utilizar de novo esses dados, ele não vai precisar mais ir até a localização original. Ele vai poder pegar no cache e, com isso, a gente reduz o tempo de acesso àqueles dados. Essa é a ideia geral da leitura em cache. E a escrita é semelhante. O escritor ele verifica se aquele conteúdo está em cache. Se tiver em cache, aí ele tem duas opções. Ele pode escrever no conteúdo em cache, para reduzir o tempo de acesso de escrita também. Só que quando ele escreve, o conteúdo agora do cache, ele é diferente do conteúdo original. Então, geralmente nas soluções de cache, tem um bit lá para informar se aquele conteúdo foi modificado ou não. Como por exemplo aí dessa figura, é o bit de sujo, esse bit D. Ele vai indicar se o conteúdo foi modificado. Se ele foi modificado, a gente tem que atualizar a localização original com aquela modificação. Aí tem várias formas de atualizar. Pode ser assim que o cache é escrito, como também pode ser de forma periódica. Então, o sistema operacional, por exemplo, ele pode, de forma periódica, ver quais são as páginas que estão sujas lá no cache. No caso do uso do cache na paginação, como a gente vai ver, ele pode verificar quais as páginas estão sujas e, de tempos em tempos, atualizar a localização original, atualizar o disco, por exemplo. Então, essa que é a ideia, de você ter esse bit de sujo. Esse tipo de escrita é chamada de escrita write back. Escrita de cache write back. Mas também, a gente pode ter um outro tipo de escrita, que é o write through. O que ele faz? Ao invés do escritor escrever em cache, ele escreve diretamente na localização original. E aí, ele vai marcar aquela entrada de cache como inválida, sendo representado
é por esse X aí. Por quê? Porque agora a informação que está em cache é diferente da informação que está na localização original. Então essas são as duas formas de você escrever no cache. Qual vai ser mais adequada? Isso vai depender, lógico, da aplicação. Bom, o cache só faz sentido porque há uma hierarquia de memória. Você tem lá no topo da hierarquia os caches a nível de CPU, que são células de memória muito rápidas, mas são muito pequenas também. E lá embaixo na hierarquia, você tem os discos. O disco local da sua máquina ou até disco que está na nuvem, como um disco remoto. O que acontece é o seguinte, quanto mais eu desço na hierarquia, eu tenho a possibilidade de ter memórias cada vez maiores. Entretanto, o tempo de acesso ele aumenta também. Então, o cache, na verdade, a ideia do cache é o seguinte, olha, eu vou tentar acessar o meu conteúdo nos níveis mais altos da hierarquia. Se eu não conseguir, aí eu vou para o nível mais baixo. Essa que é a ideia geral de cache, se a gente for pensar na hierarquia de memória. Só como exemplo desses elementos aí que a gente viu na hierarquia, que o cache da CPU, que é o cache que está na CPU, que está internamente na CPU. A memória RAM, um disco local, um disco remoto. Só para a gente ter uma ideia desses valores, a gente pode ver aqui nessa figura. A gente tem lá em cima caches da CPU com tempo de acesso da ordem de nanosegundos, mas caches que são bem pequenos, se a gente for considerar o espaço. E lá embaixo, na hierarquia, os discos, que podem chegar da ordem de dezenas de milissegundos, como um disco local, que pode ser um disco que é mecânico, não ser um disco SSD, pode ser um disco mecânico, que aí o tempo de acesso vai ser um tempo de acesso alto. Como também pode ser um disco remoto, que é aquele disco que está num data center na nuvem, por exemplo. Ele tem uma capacidade de armazenamento muito alta, só que o tempo de acesso também é alto, porque eu uso a internet para pegar esse conteúdo dele. Bom, isso é só um exemplo, a gente pode ter vários níveis intermediários aí nesses que a gente mostrou agora. Isso é só um exemplo para a gente ter essa noção de tempo de acesso e a capacidade de memória. E essa hierarquia é que traz a vantagem do cache, porque de uma forma simplificada é possível enxergar o nível da hierarquia como um cache do seu nível imediatamente inferior. Então, a CPU ela tem cache da memória RAM. E a memória RAM pode ser vista como um cache do disco. Esse é o caso que a gente vai focar até o final da nossa aula, da memória RAM atuando como um cache do disco. E como que a memória RAM atua como um cache do disco? Pela paginação sob demanda. A gente já falou um pouco sobre isso, mas aqui é só para formalizar, que o processo tem a ilusão de memória infinita. E aí, o processo ele tem as suas páginas, mas elas não precisam estar todas na memória para o processo executar. O sistema operacional ele vai pegando as páginas do disco de acordo com a demanda dos processos. Então a gente pode ver a memória RAM como um cache do disco. É isso que a gente chama de memória virtual, porque a gente tem a noção de memória muito maior do que aquela memória física que está disponível. Por quê? Se a memória física ela estiver cheia, o sistema operacional vai colocar essas páginas no disco, vai armazenar no disco essas páginas para o sistema poder funcionar. Então, a ideia de que quando alguma página é necessária, ela é trazida do disco para a memória e o processo pode executar. Essa que é a ideia bem geral. Isso é possível porque lá na entrada da tabela de páginas tem aquele bit de presente. Esse bit ele vai dizer se aquela página ela está na memória ou não. Se não estiver na memória, quando aquela página for acessada, gera-se uma exceção
e aí a página é copiada do disco para a memória. Só uma nomenclatura mais específica: quando a gente fala de cache miss, é que o conteúdo não está no cache. Na paginação sob demanda, a gente usa um nome mais específico, que é a falta de página, que é a mesma coisa que um cache miss. Mas a ideia é, quando o processo ele vai tentar acessar uma página e ela não está numa memória, ela não está na memória principal, o que vai acontecer vai ser uma falta de página, e aí o sistema operacional vai ter que pegar do disco essa página. Essa que é a ideia. Então, uma falta de página é a mesma coisa que um cache miss, mas a gente usa esse nome de forma mais comum quando a gente fala sobre a paginação sob demanda. A paginação sob demanda, ela pode ter um problema, porque ela pode não ser suficiente. Supondo que a gente tem um sistema com muitos processos, e esses processos eles estão usando muito da minha memória principal. O que vai acontecer é que vai ter frequentemente essa cópia de páginas do disco para a memória principal, e quando a memória ela fica cheia, vai haver a escrita das páginas que estão na memória principal de volta para o disco. Então, essa necessidade de ficar fazendo essa cópia direto da memória para o disco, isso pode levar a sérios problemas de desempenho, porque o disco é muito lento. Então, o que vai acontecer, quando a gente tiver muitos processos executando e a memória não for suficiente para todos esses processos, a paginação sob demanda ela vai ter um desempenho muito ruim. E aí o sistema como um todo vai apresentar queda de desempenho, já que o disco é muito mais lento que a memória física. E aí é para tentar solucionar esse problema que vem o swapping. O que ele faz? Ele move todas as páginas de um ou mais processos para o disco. Então, é um pouco diferente do caso mais geral da paginação sob demanda, que ele vai pegando as páginas sob demanda do disco e colocando na memória. Aqui não, aqui ele desiste. Ele pega um processo inteiro, tira da memória e coloca no disco. Esses processos que sofreram esse swapping, lógico, eles não executam. Não tem como você executar um programa diretamente do disco sem usar a memória, óbvio. Então, esses processos não executam e aí vai liberar memória para os demais processos. Então, eu pego todas as páginas de alguns processos que estão na memória e coloco no disco e suspendo a execução desse processo. Com isso, eu vou liberar a memória para os demais. A ideia aqui é que é o seguinte: se todos os processos ficassem toda hora acessando o disco, nenhum ia executar direito, porque todos os processos iam ter um tempo de acesso muito alto. Então, é melhor a gente sacrificar alguns processos, a gente deixa alguns processos inteiramente no disco, sem executar, e deixa espaço livre para outros executarem. E aí, lógico, aí depois de um tempo a gente troca. A gente pega os processos que estão executando, volta para o disco e pega aqueles processos que foram suspensos e coloca na memória RAM. Então, para isso funcionar, o sistema operacional ele tem que adotar também uma política de escalonamento. Então, você repare aqui que é um outro nível de escalonamento, porque anteriormente era o escalonamento da memória para a CPU. Agora é o escalonamento do disco para a memória. Então, no sistema operacional, a gente tem vários componentes que sofrem escalonamento. A gente viu, no caso específico lá de CPU, as políticas de escalonamento para CPU, mas também a gente pode ter políticas de escalonamento para swapping, porque a gente troca os processos que estão em execução na memória. É óbvio que a gente sempre tem que evitar o swapping, porque ele gera problemas de desempenho nessa troca dos processos que estão na memória para o disco. Ele também gera problemas de desempenho, porque os processos vão ficar um tempo sem executar. Mas, para solucionar isso, a gente tem que aumentar a quantidade de memória do nosso computador, por exemplo. E para o swap funcionar, a gente tem lá no disco o espaço de swap, que é basicamente
um espaço é reservado do disco para que esse processo ocorra. Então, a gente pode olhar o espaço de swap, ele pode ser visto como uma extensão da memória principal. Você tá estendendo a capacidade da memória principal. Lembrando que a gente tem que usar isso com muito cuidado, porque muitas vezes, quando a gente usa o swap, o nosso sistema vai ficar muito lento e as aplicações vão ter um tempo de resposta muito alto. Então, sempre quando possível, é melhor a gente tentar dimensionar a nossa memória física, a nossa memória RAM, de forma que a gente não precise usar esse espaço de swap. Mas se precisar, o sistema operacional ele vai acionar esse mecanismo sem problema algum. Então, nesta aula, a gente falou sobre o conceito de cache, que é aproximar os dados de onde eles são usados. Esse conceito ele faz sentido porque há uma hierarquia de memória, como a gente viu, e, no caso específico da memória RAM atuando como um cache do disco, a gente tem a paginação sob demanda, que o sistema operacional ele vai pegando páginas do disco e vai colocando na memória para os processos executarem. A gente também viu agora o caso de swapping, que é você pegar um processo inteiro e colocar no disco e suspender esse processo por um tempo para poder liberar a memória. Lembrando da leitura obrigatória, e é importante a leitura desse capítulo, porque ela tem vários conceitos que a gente não viu aqui. A gente também falou de várias coisas que não estão lá no livro, né? Então, a leitura desse capítulo é importante para complementar. E também a leitura complementar.